O terceiro milagre feito por Jesus é a cura de um inválido no tanque de Betesda. Algumas versões trazem como paralítico, só que em sua grande maioria dizem que é um inválido. Mas nós vamos ler lá o texto e vamos explicar um pouquinho melhor. O texto está lá em João, capítulo 5, dos versos 1 a 18, que diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, ditas cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandar pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Olha que interessante aqui, né? A gente percebe que... vamos entender o caso. Jesus, após descer ali na Galileia, né, Cafarnaum, ele entrando ali em Jerusalém, e foi ali onde Jesus, ali em Cafarnaum, onde Jesus vivia, e esse milagre acontece ali nesse tanque de Betesda. E nesse tanque tinha um aglomerado de pessoas doentes, inválidas, todos ficavam ali por conta dessa história, dessa fábula que era contada ali na região, que um anjo descia e mexia as águas, e o primeiro que ficasse dentro, que se jogasse dentro do tanque, era curado. Venhamos e convenhamos, Jesus não fica brincando com ninguém. Imagina, o primeiro que chegar é curado. Isso não faz parte do caráter de Cristo. E a gente percebe ali, mas aquelas pessoas estavam ali, loucas. Quando você precisa de um milagre, quando você precisa de algo assim, muito, você chega a extrapolar, a fazer algumas coisas que fogem do nosso entendimento. E é curioso notar que Jesus ali, ele se dirige em especial para aquele homem. Jesus vai direto naquele homem, não fica ali rondando, não fala com outras pessoas, ele vai direto a essa pessoa. E Jesus conversa com ele e descobre que, claro, né, que há 38 anos ele está ali esperando a sua cura. E a partir disso, Jesus ordenou que ele pegasse a sua maca, levantasse, andasse, pegasse a sua maca e saísse e andasse. A gente tem que observar alguns pontos aqui. Quando Jesus pergunta para ele
a primeira coisa que ele responde não é a pergunta de Jesus. Jesus fala assim: você quer ser curado? O que ele responde? Ele fala assim: ninguém me leva lá quando a água é agitada. Muitas vezes a gente não responde às perguntas de Jesus. Muitas vezes a gente está tão entretido nas nossas coisas que a gente não ouve a voz do Senhor. Não ouve a pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você. Temos que ficar atento com isso. Interessante que Jesus cura este homem em um sábado, no Shabat. E isso era inadmissível para os líderes religiosos. Mas Jesus quis mostrar ali que pessoas são mais importantes que ritos, mais importante que tarefas religiosas. Ele estava dizendo ali que a nova aliança chegou. Não que a antiga aliança não vale mais, mas que a nova aliança chegou. A antiga aliança apontava para a nova aliança. E é isso que ele queria tirar as pessoas. Independentemente do sábado, as pessoas eram mais importantes. E a gente percebe aqui também que algumas traduções trazem como paralítico, outras trazem como ressequidas, pernas ressequidas. Mas a palavra original ali é a palavra astenos. A palavra astenos, ela tem como termo esse termo que diz que é algo que não tem. Ateu, então vem daqui também. Esse termo ateu vem daqui, que ele não tem Deus, ele não quer Deus, ele não tem Deus. Ateu. Então é algo que não tem, e stenos significa vigor. Então astenos significa ele não tem vigor. Não dá pra gente cravar que era um paralítico. A gente subentende porque ele fala que ninguém o carrega quando a água é agitada. Mas por fim, Jesus pede, ao responder os religiosos por conta da cura no sábado, ele fala assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então tem muitas vezes que nós não devemos ficar questionando o que as pessoas estão perguntando, o que elas acham, mas nós temos que trabalhar para Cristo Jesus. E por fim, se você precisa de um milagre, se você precisa de um ato sobrenatural pela sua cabeça, lembra que aquele homem ficou 38 anos esperando por alguém, mas ele nunca desistiu. Jesus não falha. Ele é bom para aqueles que nele esperam. Em nome de Cristo Jesus, eu quero aqui pedir para você crer que o seu milagre vai chegar. Se for para a honra, se for para a glória, se for para evidenciar Cristo e não a nós. Mas espere em Cristo e que Deus te abençoe.